Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Você já ouviu a expressão no hebraico Keshet, que significa arco celeste ou arco-íris, como você preferir, mas essa expressão Keshet aparece em 3 livros distintos: Gênesis, Ezequiel e Apocalipse. E qual é a associação dessas 3 manifestações do Keshet, do arco celeste, e o que é que isso significa para os nossos dias? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe com o maior número de pessoas e comente aqui embaixo de onde você está assistindo, ouvindo esta mensagem. Coloca aqui para que nós possamos entender onde Deus tem ministrado através dessa postagem, através desse vídeo, e que Deus possa abençoar a cada um que está engajado, compartilhando, curtindo e também comentando. Deus abençoe a todos vocês. Lá em Apocalipse, para nós termos aqui uma base, Apocalipse no capítulo de número 1 diz assim: e depois destas coisas, Apocalipse capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste, Keshet, estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Agora no verso 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões. Amém? Nós temos aqui como exemplo o livro de Apocalipse, e quando se trata do livro de Apocalipse, as pessoas interpretam como um livro sombrio, um livro que representa a destruição, tanto que muitos cineastas, eles se inspiram neste nome, neste tema Apocalipse, para colocar o nome dos seus filmes e séries com o título Apocalipse, trazendo uma ideia de catástrofe, trazendo uma ideia de destruição. Mas o livro de Apocalipse é um livro romântico, isso mesmo, é um livro romântico porque transmite o fim dessa era, o governo milenar de Yeshua sendo estabelecido e o Senhor vivendo com o seu povo num período de 1000 anos de paz. É um livro romântico onde o Senhor irá se encontrar com a sua noiva. Porém, no capítulo de número 4, que nós acabamos de refletir, a expressão Keshet, ela aparece, se não me falha a memória, aqui no versículo de número 3, Keshet, o arco celeste ao redor do trono. O que me chama a atenção é que o capítulo 4 de Isaías é um portal escatológico para uma visão futura das coisas que haveria de acontecer a respeito também dos nossos dias. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, são capítulos denominados contemporâneos na época de João, porque ele foi preso pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos. Ali Yeshua se manifestou para ele, deu a instrução de escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia endereçadas à sua liderança, cada liderança representando ali uma igreja da Ásia. Mas no capítulo 4 é um portal escatológico, porque ele viu uma porta aberta no céu, ele entra em espírito por esta porta, e ali ele passa a ter uma visão transcendental do ambiente, da sala do trono, e a partir de então, uma visão escatológica a partir do capítulo 5 de Apocalipse, a respeito dos 7 selos, que representa a revelação do que há de vir, também as 7 trombetas, que é o anúncio daquilo que estava sendo revelado, e depois, por último, as 7 taças, que é o cumprimento de tudo aquilo que ele revelou, de tudo aquilo que ele anunciou, as 7 taças da ira, que é o cumprimento de toda a revelação e de todo o prenúncio do que havia de vir. E o capítulo 4 é o capítulo como se fosse um portal escatológico, porque a partir dali Deus traz revelações a respeito do que iria acontecer, do que vai acontecer sobre esta terra, sobre as nossas vidas. Mas o que me chamou a atenção é que a mesma visão que João contemplou, Noé contemplou e também Ezequiel contemplou no seu tempo. Então, esse arco celeste Keshet nada mais é do que um acessório, digamos assim, que está no trono desde o início. Porque todas as vezes que essa expressão aparece, existe por trás dela uma expressão no hebraico berit, que é aliança. Então João, ele está contemplando a sala do trono, e ele contempla o trono, o Senhor assentado no trono
E aí ele diz que ao redor do trono estava o Keshed, e do trono emanava relâmpagos e trovões. Na verdade, o que é que João estava contemplando aqui? Quando Ezequiel, lá na beira do rio Quebar, em Babilônia, no capítulo 1, no capítulo de número 1, no verso 28, ele tem basicamente a mesma visão de João. Vamos entender juntos. Capítulo de número 1 de Ezequiel, versículo de número 28 diz assim, Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia de chuva, o Keshed, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então Ezequiel basicamente ele teve a mesma visão de João, numa linha de tempo de quase 1000 anos. Então, repare que a visão é a mesma. Agora, o que é que João viu e o que é que Ezequiel viu? Isso representa o que, na verdade? Lá no capítulo de número 9 do Gênesis, quando Deus destrói toda a terra com o dilúvio, enviando uma inundação universal como se fosse um reset, onde Deus queria recomeçar tudo do zero. Muitas pessoas não entendem o porquê que Deus permitiu tudo isso. Eu creio que em breve nós faremos um vídeo sobre o assunto, mas certo é que Deus, como um grande autor, um grande artista, ele precisava de uma tela em branco para recomeçar do zero, porque lá no capítulo 1 do Gênesis, a Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ele disse, Yehi, que haja, ora, que haja luz, e tudo começou a ser reconstruído. Então, assim como foi em Gênesis 1, Deus precisava de uma nova tela em branco, inundar tudo, colocar tudo debaixo d'água para vir uma nova inspiração. E através de Noé, Deus ele cumpre este ato, e depois de 40 dias de chuva e 1 ano que as águas estiveram sobre a terra, Deus ele fez uma aliança não apenas com Noé, mas com toda a humanidade, dizendo que não destruiria mais o mundo com águas. E no capítulo de número 9 do Gênesis, verso de número 12, Gênesis capítulo de número 9, verso de número 12, Deus disse assim para Noé, e disse Deus, este é o sinal de concerto, de aliança, Berit, que ponho entre mim e vós, entre toda a humanidade, toda a alma vivente, que está conosco por gerações eternas. Ou seja, é uma aliança que respinga em nós. O meu arco, verso 13, o meu Keshed, o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, todas as vezes que nós contemplamos um arco-íris ou um arco celeste, nós não contemplamos apenas uma visão comum, porque o Senhor não disse para Noé que faria com que toda a humanidade contemplasse um Keshed sobre as nuvens de 7 cores. Deus disse, porém o meu arco, é como se Deus tirasse o arco celeste, o Keshed, ao redor do seu trono e colocasse para todo mundo aqui embaixo contemplar. O arco celeste que contemplamos nas nuvens é o arco celeste, é o Keshed, que está ao redor do trono, que Ezequiel viu no capítulo 1, no verso 28, e que João viu no capítulo 4 de Apocalipse, verso 3. Então o arco celeste, a primeira vez que ele aparece, o Keshed, era um sinal de Berit, era um sinal de aliança entre Deus e a humanidade. Quando Ezequiel, desesperançoso, às margens do rio Quebar como um cativo, ele contemplou a aliança de Deus perante os teus olhos. Quando João, na ilha de Patmos, contemplou numa visão escatológica o trono, ele viu que o Keshed, que estava lá em Gênesis 9, desde a eternidade, que estava lá em Ezequiel capítulo 1, João contemplou a mesma visão, que o Keshed é inquebrável, que a aliança que Deus tem com a humanidade, ela é inquebrável. Nós quebramos a nossa aliança com o Eterno, nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, mas a aliança que Deus tem com a humanidade não foi quebrada. E é por isso que João contemplou no capítulo 4, no verso 3, um Keshed ao redor do trono, como se fosse uma cerca, como se fosse um parapeito, um muro, uma sebe de proteção. Agora, proteger o que de quem e proteger para quê? Na verdade, o Keshed, ele é
como se fosse uma barreira de proteção para que a humanidade não sofra antecipadamente o juízo de Deus. É por isso que Jeremias, em Lamentações 3:22, se não me falha a memória, diz que as misericórdias do Senhor, o Berit, o Keshet, a aliança, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são cada manhã. Consumidos por quem? Nós sempre interpretamos esse versículo como se nós fôssemos guardados pela misericórdia para não sermos consumidos pelo diabo. Só que na verdade é para nós não sermos consumidos pelo próprio Deus, através de tantos pecados que nós cometemos. Porque quem consumiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre? O Senhor. Quem consumiu o mundo com dilúvio? O Senhor. Quem vai consumir a terra com fogo, como diz o apóstolo Pedro em sua carta? O Senhor. Então existe uma barreira, um keshed, uma aliança inquebrável que impede de nós sermos consumidos pelo juízo de Deus. Porque no capítulo de número 4, no verso 5 de Apocalipse, João percebe que o keshed desaparece. Agora, não existia mais o arco celeste ao redor do trono como se fosse uma blindagem de proteção. É como se Deus criasse uma proteção para a humanidade dele mesmo. Parece um paradoxo, um Deus de misericórdia cria uma proteção para impedir que nós não sejamos destruídos por ele mesmo. É exatamente isso que você está ouvindo. Porque no capítulo de número 4 é uma visão escatológica a seguir, é os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. No capítulo de número 4, no verso 5, o arco celeste desaparece do cenário da visão de João. Não existe mais Keshed. Agora o que existe é, e do trono saíam relâmpagos e trovões. O que é que está ao redor do trono? O Keshed. O que é que emana do trono? Relâmpagos e trovões. O juízo. Então do trono de Deus emana juízo. A terra só não pode ser consumida pelo juízo antecipadamente porque Deus, o próprio Deus, confeccionou um Keshed para ficar ao redor do trono. Porque é como se do trono emanasse o juízo e a aliança segurasse o juízo com Deus até determinado ponto. Só que João viu que vai chegar uma hora que não existirá mais o Deus de aliança. Vai chegar uma hora que o Keshed vai desaparecer. O próprio Deus vai retirar a aliança. O próprio Deus vai retirar o Keshed. E aí o trono vai emanar o juízo, que o trono emana mesmo o juízo, e aí não existirá mais a misericórdia, não existirá mais o perdão, a aliança será retirada e a terra sofrerá o juízo de Deus. Por que eu disse que relâmpagos e trovões representam o juízo de Deus? Porque as 7 taças representam o juízo sendo liberado sobre a terra. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 16, no verso 17, no verso 18, como você pode ver aí embaixo, não vou ler para ganharmos tempo, mas a 7ª taça, a terra sofrerá o ultimato do juízo de Deus. E dentro da 7 taça, da ira do juízo de Deus que será derramada, o que vai compor? Relâmpagos e trovões atingindo toda a terra. Não existirá mais o Keshed para proteger a terra do juízo de Deus. A 7ª taça é o juízo e tem relâmpagos e trovões. E lá no Egito, quando Moisés, através de Yahvé, do Senhor, libera as 10 pragas, a 7ª praga é o quê? A 7ª praga em Êxodo 9:23 diz: e Moisés estendeu seu cajado e o Senhor deu trovões e saraiva. Ou seja, o Egito foi atingido com o juízo de Deus. A 7ª praga, relâmpagos e trovões. A 7ª taça da ira vai ter relâmpagos e trovões. E João viu no capítulo 4, verso 5, que não existirá mais o Keshed, mas existirá relâmpagos e trovões. Ou seja, vai chegar uma hora que a terra sofrerá o juízo. Só que antes de João contemplar relâmpagos e trovões que emanam do trono, antes de contemplar o juízo, ele contemplou o Keshed, no versículo 3. Ele contemplou o escudo, ele contemplou a aliança, o Berit, que impede que o juízo de Deus seja derramado antecipadamente. Ou seja, antes de João ver o juízo, ele viu a aliança. Antes de Deus revelar o juízo, ele revela a aliança, porque ele é Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor, ele é um Deus do perdão. A terra está prestes a enfrentar o juízo de Deus, mas a terra só não sofreu ainda com isso porque ainda tem aliança para manifestar. Contemple o Keshed de Deus,
através dessa aliança, através dessa misericórdia. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a quantidade de pecados que você seja digno de sofrer o juízo de Deus. Deus, através desse vídeo, está dizendo: contemple o Keshed. Eu quero ainda renovar a minha aliança com você. Eu quero ainda renovar o meu pacto, a minha berite com você. Um sábio diz que as misericórdias não correspondidas geram o juízo de Deus. Deus tem Keshed. Contemple a aliança. Contemple a expectativa que o Senhor tem de renovar o pacto com você. O juízo pode até chegar, mas não antes dele te dar a chance de contemplar o desejo que ele tem de ter aliança com você. E se não fosse a aliança que Deus quer fazer com você, quer renovar com você, você já teria sido consumido pelo juízo há muito tempo. Então, guarde esta palavra, que as misericórdias não correspondidas geram o juízo de Deus. Então, contemple o Keshed, contemple a misericórdia, a aliança que Deus quer fazer com você. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Shalom!